do ponto de vista de negociação, o que é uma ordem? Você vai falar, meu, mas isso é muito baba, não é possível. Pois é, mas a prova da Ancora, ela foca bastante em tipos de ordem, como é que funciona a comunicação entre o cliente e a corretora e assim por diante, tá? Então é importante você saber bem isso aí. Então vamos lembrar o seguinte, né? A gente tem alguns tipos de ordem, né? Se destacam, né? Algumas ordens, né? Por exemplo, você tem a ordem limitada, que é a mais comum, né? O que é uma ordem limitada? É uma ordem que o cliente passa para a corretora via telefone, hoje em dia quase sempre via home broker, né? Mas você pode ter uma ordem via mesa, via telefone e tal. E aí, essa ordem, ela tem que ser cumprida de acordo com as especificações do cliente, né? Isso passa por alguns itens, essas especificações, mas normalmente o que a gente diz é o seguinte: a ordem é de acordo com as especificações dadas pelo cliente, ok? Uma ordem limitada quer dizer o seguinte: ela deve ser limitada a determinado preço, podendo ser fechada a um preço melhor do que o cliente pediu. Então, se o cliente pediu para comprar R$10 e existe uma venda a R$ 9,97, vai fechar a R$ 9,97. Você compra a R$ 9,97. Essa que é a ideia da ordem limitada. Então, a ordem está limitada a R$10. Você vai comprar por no máximo R$10. Sistema, porque hoje é tudo sistema que faz isso. Então, sistema, você vai comprar por no máximo 10. Mas se tiver a R$ 9,97, fecha por R$ 9,97, não por 10. Tá certo? Por isso que ela chama limitada. Ela é limitada a esse preço de 10. Na venda, o cara colocou uma ordem limitada a R$10. Só que tem um cara comprando a 10,02. O sistema vai lá e fecha essa venda a 10,02. Por quê? A venda estava limitada a 10, quer dizer que na pior das hipóteses, venda por 10. Mas se puder vender a um preço acima, melhor ainda. Por isso que ela chama ordem limitada, tá certo? Você tem uma outra ordem bastante comum chamada ordem a mercado. O que é a ordem a mercado? Ordem a mercado é o seguinte: fecha na melhor compra que tiver lá. Estou vendendo, vai lá e fecha na melhor compra que tiver lá. Não importa qual seja, eu quero me desfazer desse papel agora. Na outra ponta, quero comprar. Vai lá e fecha na melhor venda que tiver. Tiver cara vendendo, a melhor venda está a R$10, você vai lá e toma a 10. Tá certo? Por isso que se chama ordem a mercado. Então você precisa fazer aquela operação, custe o que custar naquele momento, ao preço que tiver no mercado, ao melhor preço que estiver no mercado. Tá certo? Você tem a ordem stop, por exemplo, né? A ordem stop quer dizer o seguinte: coloca uma ordem stop, R$10 lá. Isso quer dizer que, num determinado momento, né? Imagina que essa ordem é uma ordem stop loss. Então, eu estou com uma ação na minha carteira, a ação está valendo R$10,30, tá certo? Eu coloco uma ordem stop a 10. Isso quer dizer que, quando bater R$10 o preço dessa ação, essa ação vai ter que ser vendida. Então, não é para deixar passar disso, ir lá para baixo. Então, bateu R$10, vai vender a ação automaticamente. Essa é a ordem stop. Quando é para baixo, nesse caso que eu falei, stop loss. Se fosse para cima, seria stop gain, tá certo? Então, enfim, esses são 3 tipos muito comuns de ordens, não se limitam a essas ordens lá. No curso gravado a gente mostra cada uma delas, né? Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha. Mas com isso a gente já consegue fazer bastante coisa aqui, então vamos evoluir nas questões. Beleza? Muito bem. Do ponto de vista de negociação, o que é uma ordem? Alternativa A, uma procuração para a negociação de ações em nome de determinado cliente. Não me parece muito boa. Vamos continuar. Uma instrução dada pelo cliente à corretora para execução de compra ou venda de ações em seu nome e nas condições por ele especificadas. Eu gosto disso, porque a ordem é sempre isso, né? Execução de compra ou venda de ações no nome daquele cliente e nas condições por ele especificadas. Então, estou gostando bastante dessa, vamos ver as outras. Uma instrução dada pelo cliente à corretora para execução de compra ou venda de ações em seu nome e no preço por ele especificado. Ó, tá quase certo isso aí, mas é porque não é só preço, né? É quantidade também, tá certo? É validade da ordem, ok? Então, quando a gente fala nas condições por ele especificada, né?
faz muito mais sentido, né? Tá mais completa. Então, uma instrução dada pelo cliente à corretora para execução de compra ou venda de ações em seu nome e na quantidade por ele especificada. Legal, na quantidade por ele especificada está certo, mas está incompleto, porque é na quantidade, no preço, durante determinado prazo de validade da ordem. Então, está incompleta, não é essa aqui, é a alternativa B de fato, né? Se você marcou a B, você acertou e você acertaria lá no dia da prova. Legal?